Olá, caros amigos, telespectadores, estamos iniciando mais um programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita de São Paulo. Nesta nova fase, onde estamos trazendo os vídeos do Congresso, nós estamos dando prioridade a você, telespectador, as suas perguntas. Como recebemos muitos e-mails a respeito do menino Bernardo, que foi assassinado pela madrasta, talvez pelo pai, nós achamos por bem colocar a conferência de Miguel Sardano, que tocou neste assunto. Vamos ver. O nosso tema, vocês já sabem, né? A justiça na lei da reencarnação, nas vidas sucessivas. Eu gosto mais de existências sucessivas, vivências sucessivas, porque, na verdade, a vida é uma só. No corpo ou fora do corpo, é a vida. Agora, as existências são muitas. Para falar sobre se há justiça na reencarnação, evidentemente, eu poderia dizer sim, há justiça, está encerrada a conferência. Mas a gente tem que fundamentar por que há justiça, por que nós entendemos que realmente está ocorrendo a justiça divina através da lei das existências sucessivas. Nós consideramos que o Espiritismo é o continuador, é o cristianismo redivivo, é agora, sob outros ângulos, uma nova visão, um novo entendimento. E eu entendo até que o Espiritismo promove uma verdadeira revolução no pensamento, na filosofia e até na ciência também. Porque a doutrina, como vocês sabem, apresenta esses aspectos científicos, filosóficos e também religioso. E Allan Kardec era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, então, que adotava o magnetismo, que gerou depois o hipnotismo, tão utilizado até os dias de hoje. Então, o magnetismo como uma força individual, intrínseca e inerente a todos os seres. E daí que gerou mais tarde o passe, que é exatamente a transmissão dessas energias, características próprias de todas as pessoas. Então, a mediunidade, segundo definiu Allan Kardec, é uma faculdade inerente ao ser humano, que todo mundo, todas as pessoas, todos os seres humanos são portadores de mediunidade. Uns mais, outros menos. Existem aqueles que têm a mediunidade ainda embutida, ela ainda não faz parte do dia a dia da pessoa. Não é aquela mediunidade ostensiva, como nós dizemos. Mas a pessoa tem em germe, em potencial, esses valores, esses recursos que poderão ser desabrochados, desenvolvidos, educados a qualquer tempo. Mas a reencarnação é uma lei da vida. Como, por exemplo, o movimento da Terra, a lei da gravitação universal. É uma lei comum da existência humana, da Terra, da vida. Não é invenção de ninguém. Precisavam ser descobertas, reveladas. E foram reveladas. Como todos nós sabemos, a história da lei da gravidade e do movimento da Terra. Quando Galileu Galilei apresentou a sua tese do movimento da Terra, que a Terra girava, e quase pagou com a vida essa sua ousadia diante do clero dominante, através do qual tinha que passar todas as descobertas, todas as aprovações científicas. Havia um domínio, um controle, que, graças a Deus, não existe mais. Mas nós conhecemos a história de Galileu Galilei, de Giordano Bruno, que foi levado à fogueira, Nicolau Copérnico,
mais tarde consagrando todas essas leis que nós hoje conhecemos nos bancos escolares. Então, de tal forma, meus irmãos, que a revelação espírita também está nesse patamar. A mediunidade sempre existiu, os espíritos sempre existiram, a reencarnação sempre existiu, porque é uma lei natural da vida. Mas foi necessário ser revelada, descoberta e apresentada cientificamente. Teria que ser comprovada. Esse foi o longo trabalho, dedicado ao trabalho do professor Hippolyte Léon Denisard Rivai, que assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, que teria sido uma existência dele no tempo dos druidas, ali na França mesmo, anos atrás. Muito bem. Essa revelação trouxe à baila, trouxe à superfície aquilo que já existia. Da mesma forma que a lei do movimento da Terra já existia, sempre existiu, porém não era revelada, não era conhecida. Daí nós dizemos que o Espiritismo é uma revelação, a terceira revelação. A primeira revelação foi apresentada por Moisés, no Monte Sinai, o Decálogo. 1.600 anos depois, Jesus apresentava a lei do amor, segunda revelação, e coube ao Espiritismo, o Consolador prometido, trazer a revelação última até nossos dias. Provavelmente haverá mais revelações, a ciência não para. E Kardec foi muito sábio quando disse que o Espiritismo marcharia ao lado da ciência. E se a ciência um dia comprovasse que o Espiritismo estava errado num determinado ponto, ele recomendou que abandonemos esse ponto e sigamos a ciência. Por isso que o Espiritismo nunca é superado, nunca será superado. Ele está sempre atualizado. Veja a coragem de Allan Kardec. Se a ciência comprovar que estamos errados em determinado ponto, abandonemos esse ponto. Quer dizer, estamos juntos, de mãos dadas com a ciência. E a ciência busca a verdade. À ciência só interessa a verdade. Sempre se apresentou Deus como Pai, depois de Jesus, porque foi Jesus que trouxe para nós esse tratamento. Nunca antes se havia chamado Deus de Pai. E Jesus quis aproximar Deus da criatura humana de uma forma que pudéssemos ter confiança em Deus e não temer a Deus, como às vezes apresentam as religiões. Fulano é temente a Deus. Deus não pode e não deve ser temido. Então Jesus mostrou essa figura. Deus é o Pai. Pai nosso que estás nos céus. Sempre se referindo a Deus como nosso Pai. E no Pai a gente confia. A gente imagina aquele colo imenso, aquele regaço imenso, abraçando os seus filhos. Somos sua obra. Ele nos criou para o bem, para a felicidade. Enviou Jesus, seu filho, nosso irmão, para nos trazer verdades permanentes, definitivas, inalteráveis, como ele mesmo disse. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Nosso Lar, principalmente o filme Nosso Lar, mostrando aquelas partes das regiões do mundo espiritual, apagando definitivamente essa ideia de juízo final, de céu, de inferno, de purgatório, de castigos eternos, penas eternas. Tudo isso foi abolido pela doutrina espírita por uma nova compreensão. Então, hoje, quando se fala em salvação, estamos falando em iluminação.
Porque salvação seria do quê? Do inferno? Do eterno fogo? Deus nos criaria para isso? Então há seres que fracassam, que não conseguem evoluir, se transformar, se iluminar. Há seres que se perdem a ponto de serem destruídos ou serem colocados prisioneiros no inferno. Que Deus é esse? É um questionamento que vem do íntimo das pessoas. Que pai é este? Quando Jesus disse, vosso filho pede um pão, vós não dais uma pedra. Se o vosso filho pede peixe, vós não dais uma serpente. Quanto mais o Pai que está no céu. Olha que imagem forte e fantástica. Então Jesus traduziu para nós numa linguagem muito clara quem é Deus, o que é Deus, como devemos entender Deus, as suas leis e a sua justiça. Há justiça, sim, na lei da reencarnação. Somente através da reencarnação podemos admitir todas essas desigualdades, as diferenças sociais, o nível de evolução das criaturas, desde aquele hebetado, embotado, doente mental, limitado, com o intelectual, o gênio, o grande artista, o grande cientista, seriam seres privilegiados? Não, não há privilégio no universo. Todos nós somos iguais. Nascemos simples e ignorantes. Tudo mais é o processo de evolução através das múltiplas existências. A lei da oportunidade. Essa sim é a salvação. Deus nos oferece a salvação através das existências sucessivas. Quantas vezes devemos reencarnar? Uma pergunta que está no Evangelho. Tantas vezes quantas forem necessárias. Não há limites para a reencarnação. Então, a Terra é uma escola. A Terra é uma escola onde todos nós somos alunos, aprendizes. E os múltiplos mestres com M minúsculo e o grande mestre com M maiúsculo. Mas Jesus disse, tudo quanto eu faço, vós podeis fazer. E mais ainda, se quiserdes. Como quem diz, a evolução não tem limites, não para aqui em mim. Eu estou no processo. Todos vocês junto comigo. Veja que beleza, que conforto, que tranquilidade, que consolo. Por isso que é o Consolador prometido. Não há céu, não há inferno, não há purgatório. Esta é uma análise que Allan Kardec faz no livro Céu e Inferno. E onde está o inferno? Aqui. Agora. É um estado de alma, um estado de espírito. Pode ser hoje, aqui, agora. E o céu? Também pode ser aqui, agora. É um estado de alma, um estado de espírito. Uma condição da evolução. Não é um lugar. Perceberam? As crianças que nascem defeituosas, marcadas pela dor, aquelas crianças cujos pais aidéticos transmitem a doença aos filhos. Que espíritos são esses? Que filhos de Deus são esses? Injustiçados. Porque se entendermos que a alma é criada para habitar um corpo, tudo está errado. Podemos, inclusive, não aceitar Deus. Disse, não. Eu prefiro não aceitar Deus. O que as religiões dizem, que Deus é bom, que Deus é amor, como? Olha aí, basta você dar uma olhada na humanidade e ver onde está o amor de Deus. Com tanta desgraça, tanto crime, tanta violência, tanta coisa errada, tanta injustiça. Nós estamos vendo só o agora, o presente. A grande lei de causa e efeito responde.
Para todo efeito há uma causa. Cada um de nós tem uma história. E essa história tem um passado longínquo. É só pegarmos, então, esse cadastro do mundo espiritual e ver o que aconteceu e o que está acontecendo. E aprendemos na doutrina espírita que nós somos os construtores do nosso destino. Que não há efeito sem causa. Aí está explicado. Quando houve aí a morte desse menino, como é que ele se chama mesmo? Bernardo. Quantas pessoas perguntam, mas é uma injustiça que não tem tamanho, será? Quem é Bernardo? Você conhece? Não. Você conhece a criança de agora. Quem são essas almas que estão entrelaçadas, essa trama? De onde vem essa trama? Tramas do destino. Leiam os romances espíritas e lá estão as explicações. As múltiplas existências. Somente através da lei da reencarnação se pode entender. Agora, é claro que cada caso é um caso. A gente não vai penetrar na fieira das múltiplas existências daquela alma para saber. Existem meios, existem recursos. A terapia de existências passadas, pela hipnose, desdobramento. Mas é impossível conhecer todos os casos, todas as tragédias. É possível até que esse menino tenha sido o quê? Um caso de provação. Talvez não tivesse dívida, mas esse espírito se submeteu a uma provação difícil para despertar, quem sabe, os pais, a família, a humanidade. A verdade é que está mexendo com as estruturas da sociedade. E alguma coisa tem que ser feita. É possível que ele tenha se oferecido em holocausto, numa trama de ciúme, que ali se vê que é um jogo de ciúme. Quando as pessoas falam, mas e Bernardo? Bernardo está muito bem. Bernardo está no além, está fora do corpo, recebido, a vítima é sempre bem tratada, bem recebida, está em paz. Oremos pelos algozes, como diz o Dr. Bezerra de Menezes. Não vamos orar somente pelos que sofrem, mas, sobretudo, por aqueles que promovem o sofrimento. Aqueles causadores da dor, esses terão que pagar longamente as suas penas. Mas também são filhos de Deus e terão a mesma oportunidade. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Ele foi muito claro. E tem a parábola da ovelha desgarrada. O pastor que abandona as 99 ovelhas e vai buscar aquela que se desgarrou do rebanho. Que pode ser um de nós. Quantas gente desgarradas, mas também terão oportunidade. Mesmo aqueles que negam tudo, não tem importância. É questão de tempo. Não percamos tempo de querer convencer ninguém sobre estas verdades. Chegará o tempo de cada um, chegará o momento de cada um. Se alguém nos procura pedindo esclarecimento, demos, atendamos. Tenhamos a boa vontade de explicar, de orientar, de ensinar, de oferecer livros, etc. Mas não tenhamos a pretensão de querer convencer as pessoas que existe reencarnação. O tempo dirá. É preciso estar preparado. É preciso estar amadurecido. Quantos de nós aceitou espontaneamente, sem precisar de argumentos, de convencimento? Às vezes, quando a pessoa toma conhecimento e diz, mas é isto que eu procurava, era esta a chave para poder esclarecer esses enigmas profundos do ser, do destino, da dor. Como foi dito aqui, eu comecei do Espiritismo frequentando essa casa, em 1950.
bebendo deliciosamente as palavras de Vinícius, Pedro de Camargo, Américo Montagnini, Anselmo Gomes. Era uma geração de sábios, de espíritos fantásticos daquela época, dos anos 50. Então, meus amigos, meus irmãos, não há o que dizer mais do que isso. Gostaram da palestra? Muito importante, ele tocou em princípios básicos do Espiritismo. Nesse instante, nós vamos apresentar para vocês o Coral e Orquestra Carlos Gomes, regido pelo maestro Maurício Matos Bueno, com a música Nascer de Novo, de Vinícius. Na sequência, nós teremos um pequeno intervalo e depois colocaremos as perguntas da plateia para Miguel Sardana. Cursos profissionalizantes de informática FEESP, sede Santo Amaro, em parceria com a Fundação Anita Pastore e FECAP, para inserir o aluno no mercado de trabalho.
livro Congresso Espírita FESP 2014 aborda os seguintes temas em relação à reencarnação: problemas mentais, a loucura sobre o novo prisma, psiquiatria em face da reencarnação, mediunidade, aborto, afinidades ou desentendimentos em família, irmãos gêmeos, almas gêmeas, homossexualidade, Alzheimer, depressão, drogadição, filhos, cônjuges, drogas, mentiras, traições, bullying, perdão, crianças com capacidades extraordinárias. Kardec e Chico Xavier são também fontes seguras de análise sobre a reencarnação. História sobre Reencarnação é um livro que nasceu da ideia de explicar de forma romanceada toda a problemática pessoal, familiar e social em relação à reencarnação. Reencarnações vencedoras ou não, penetramos na inspiração dos autores e sentimos a exuberância de detalhes que elucidam os mais complicados romances. Histórias de inimigos na família, abortos, almas gêmeas, reencarnação em outros planetas, histórias sobre avós e netos, arrependimentos, reparações, transformações, saudades, perdão, muito amor e ódio estão gravadas nessas páginas. Creches da FESP, em São José dos Campos. 160 crianças atendidas diariamente com refeições, atividades lúdicas, educativas e recreativas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Meu nome é Oswaldo. Citou-se aí o caso do garoto Bernardo, né? Então fica, para mim, um pouco em dúvida com relação, mesmo que eu venho estudando a doutrina espírita, com relação ao enlace que tem entre os espíritos. O garoto morreu, o senhor citou que ele pode ter vindo até por causa de um resgate, passar por essa situação. Já se pensarmos no pai do garoto, mais a madrasta, o que eu não entendo, eles estariam já propensos a fazerem isso e, de certa forma, adquirir um novo resgate? Ou uma situação que foi engendrada no sentido de que todos provassem que se relacionariam de forma diferente e tivessem um final melhor do que ocorreu? É evidente que o mal não está previsto. Não existe uma predestinação ao mal. Isso nós sabemos, que ninguém nasce com destino de ser assassino, de ser viciado, de ser, enfim, um marginal. Isso não está predestinado. Mas existem as tendências, as ascendências anteriores, né? Os fatos anteriores que geraram esse conflito. Provavelmente eles vieram para se reharmonizar, mas não conseguiram. Provavelmente seja um caso de fracasso de um projeto que eles mesmos traçaram. Como eu disse, é um pouco difícil para nós, nos limites da matéria, penetrar e aprofundar na ascendência, quer dizer, no passado, para saber onde começou essa trama. Agora, pode ser que seja também um karma que estejam gerando agora, porque nós não podemos dizer que tudo que ocorre é resultado do passado. Então, nunca haverá um karma novo, uma coisa nova, é tudo passado, passado, passado. Não. Nós temos o livre-arbítrio, estamos gerando karma, quer dizer, causas que vão gerar efeitos a todo momento. Então, essa liberdade que nós temos, o livre-arbítrio, muitas vezes deriva para esses lados.
Nós estamos aí diante de uma tragédia humana, mas do ponto de vista maior, do ponto de vista espiritual, o menino, um espírito, está no mundo da liberdade, no mundo espiritual, amparado. Vai entender, vão explicar a ele, na medida do possível, as causas de tudo isso. Ele está bem. Se tem alguém melhor nessa situação, é ele. Os que estão aí, que causaram isso, esses estão enrolados. Então, não pensemos no menino Bernardo, naquele corpo que está ali sepultado. Não, esqueça o corpo, o cadáver, isso passou. Ele é um espírito, é um filho de Deus. E com certeza está muito bem. Claro que tem o trauma, até ele entender tudo. Mas daqui a pouco você vai ver, ele vai estar ajudando, vai estar tentando ajudar aquelas criaturas que infelizmente se meteram nessa confusão. Então a gente tem aprendido que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, sempre permite essas oportunidades de aproximação de inimigos, de desafetos. Para isso que a reencarnação é um instrumento de reharmonização e de promoção humana. Todos nós viemos para vencer, para triunfar, para progredir, mas nem sempre conseguimos. E nesses tropeços, a lei diz, volte à terra, comece de novo, nova chance. É mais ou menos por aí. Estamos falando aqui sobre os desencarnes coletivos, né, ou resgate coletivo, em que a gente entende essa parte da justiça divina para as vítimas. E no caso de quem foi o responsável, que houve uma negligência, houve uma irresponsabilidade humana, né? Ele foi um instrumento, pela sua negligência, para ocorrer aquilo. Então, a nossa discussão aqui era justamente isso. Existe uma responsabilidade para quem provocou, mesmo que todas aquelas pessoas tenham que passar por aquilo, quem provocou poderia ter evitado ou não se envolvido nesse drama? É exatamente nessa hora que entra os nossos conhecimentos. Daí a importância de saber essas coisas, essas informações que nós temos, né? Nós estamos de posse de um cabedal fantástico, esse conhecimento da vida espiritual, da lei de causa e efeito, tudo isso que a doutrina espírita nos ensina, nos prepara, muitas vezes, para evitar fracassos. Vamos dizer que essas pessoas tivessem o entendimento espírita, isso jamais aconteceria. Penso eu que jamais aconteceria. Mas bem se vê que são pessoas materialistas, parece que envolvia ali uma fortuna, uma divisão de bens, a mulher já havia se suicidado, então se vê que é uma série de tragédias, de tramas, né? E provavelmente tem o fator obsessão também, né? Que é outro entendimento nosso, espírita, que toda vez que há essas discussões, essas desarmonias, há infiltração, há influências trevosas, que querem ver o circo pegar fogo. E aí acontece, mas todos têm uma parcela de responsabilidade, inclusive os obsessores. Eles também estão na lista da futura cobrança. Seria também o caso de analisar os genocídios, né? E os que causaram os genocídios, os genocidas. Eu acho que a doutrina espírita tem um caso para ser citado, que é o caso do Alarico, que na última encarnação foi Jesus Gonçalves. O senhor teria alguma coisa para colocar? Ele está falando dos genocídios, né? A história de Jesus Gonçalves, não sei se vocês conhecem, a história de Jesus Gonçalves, que foi Alarico, né? Alarico foi o terror naquele período guerreiro, aquelas invasões, destruições. A reencarnação é exatamente esse instrumento que proporciona a recuperação. Mas nós podemos ver também a reencarnação por um ângulo sempre positivo. Porque às vezes a pessoa diz assim, olha, o Hitler matou, foi responsável, não matou ninguém. Ele, pessoalmente, não matou ninguém. Não deu um tiro. Então a gente tem que ver com muito cuidado essa questão. Stalin foi muito pior do que Hitler. Muito pior. Porque matou os próprios russos. Próprios irmãos de sangue, né? Então, vejam bem,
a oportunidade é dada na mesma medida na capacidade do espírito. Vamos dizer que Adolfo Hitler reencarnasse como Sabin, descobriu a vacina que salva milhões e milhões de pessoas da mutilação. Então, veja bem, você não vai reencarnar 6 milhões de vezes. Você vai se preparar convenientemente e vai à Terra salvar vidas. Outro dia alguém me deu um exemplo tão interessante, que um cidadão dentista, que faz implante, que trata de dentes, e faz esse trabalho também voluntário de caridade, ajudar pessoas que têm necessidades odontológicas e não têm recurso. No passado, ele pode ter sido alguém que arrancou muito dente de muita gente, com tanto murro, com tanto soco, como um lutador, coisa parecida. Não é necessário que ele venha ser esmurrado e quebrar os dentes. Não, você vai consertar os dentes que você estragou. Você vai voltar como dentista e vai arrumar o dente de muita gente. Esse vai ser o seu castigo. De acordo com a capacidade do indivíduo, né? Pode vir como um médico, pode vir como um enfermeiro, muitas vezes, né? E no trabalho do amor, da bondade, o amor vai cobrindo aquela multidão de pecados, ou aqueles pecadozinhos, né? Dentro da lei de causa e efeito. Então, pode-se pagar com serviço, com trabalho, com amor, não é? Às vezes, uma abortista, de repente, ela volta e é uma mãe de 15 filhos, 14 filhos, lá do interior, lá do sertão. Que a pessoa diz, nossa, como é que pode essa mulher 17 filhos? Deve ter abortado lá uns 14, 15, e voltou com essa vontade, com esse desejo de recuperação. Então, eu acho que o mecanismo da lei de causa e efeito sempre encaminha de um modo positivo, de um modo amoroso, o mais suave possível. Porque não está por trás disso um castigo, uma vingança, que é a velha tradição desde a lei de Talião, né, dente por dente, olho por olho. Não, a reencarnação não é isso. A reencarnação promove o espírito. Ela procura sempre elevar. O projeto é sempre melhorar cada vez mais, pelos caminhos mais suaves. Oi, só para ilustrar o que eu gostaria de questionar, ainda no caso do garoto Bernardo, haveria justiça no caso do Bernardo ser tão evoluído ao ponto de não ter, ao ponto de em outras encarnações, em outras existências, vibrar, amar, perdoar o casal, aí o trio, né, que participou desse crime horroroso, e com isso eles não terem que sofrer algo parecido ou alguma coisa, algo parecido o que eles fizeram com o Bernardo, ou eles necessariamente terão que passar algo próximo do que foi? A gente tem visto tantos casos ultimamente, o caso da Suzana, outros casos também de pais matando filhos, filhos matando pais, coisas que a gente nunca viu na história. Parece que agora, no período da Apocalipse, né, nós estamos nos tempos do sermão profético, vivendo a grande transição dos resgates, né? E isso tudo será consertado, será feito um projeto, um plano, no sentido de evitar que isso se repita. É provável que ela possa reencarnar e Bernardo vir como seu filho legítimo. Ele que agora parecia ser um estorvo, era o que parece, né? Um estorvo na vida do casal, poderá vir mais tarde como filho dela legítimo e se desfazer essa trama. Isso tudo está nos planos da divindade em projetar para eles um processo que possa se reharmonizar. Agora, sempre corre o risco do livre-arbítrio. Eles não são teleguiados, você vai ter que amar de qualquer jeito. Não. Vai ser oferecida uma oportunidade. Agora, está em suas mãos escolher. A escolha é sua. Causa e efeito, entre causa e efeito, existe um meio, que é a finalidade.
A finalidade, ela na sua proporção, ela vem como o fato. Só que ele é o determinismo ou é o livre-arbítrio que entra dentro desse meio? Então, ele sofre a influência da atmosfera espiritual ou da atmosfera encarnada? Essa que seria a pergunta que eu queria fazer. É evidente que tanto o meio físico como o meio psíquico influem. Porque se a família, por exemplo, não tem religião, não orava, não acreditava em Deus, não tinha preparação moral, espiritual nenhuma, estavam mais ou menos abertos às influenciações negativas. Principalmente quando os propósitos não são elevados, que envolvia dinheiro, parece que tem seguro, coisas assim, ali já tem um clima difícil de penetração espiritual. É evidente que tanto os mentores, os protetores de cada um deles, estavam atentos, tentando, de alguma forma, influenciar para o bem. Mas não podiam entrar em atrito, em guerra com os obsessores atraídos por eles mesmos. Vence, do outro lado, aquele que tiver um campo mais favorável. Vamos supor, o meu mentor está aqui de um lado, me aconselhando, mas o obsessor está dizendo, você foi ofendido, você é homem ou você é barata? Dá altura, revida. O outro diz assim, não vale a pena, pensa bem, não vale a pena. Está na minha mão decidir. O mentor não pode pular na minha frente reencarnado e dizer assim, epa, para aí. Isso aí você vai fracassar. Não pode. Ele deixa a nosso critério. Então, existe sim os dois tipos de influência. Agora, com relação ao determinismo, existe sim, como diz Kardec, a fatalidade da morte. É um determinismo, todos têm que morrer, isso é um determinismo humano. Agora, veja bem, quando vai morrer? Em que circunstâncias vai morrer? Existe uma probabilidade, uma inclinação, mas não existe uma determinação absoluta. Ainda ontem eu conversava com o Divaldo Franco e falei, Divaldo, no Livro dos Espíritos diz que ninguém morre antes da hora. Não existe, então, nenhum caso de acidente, não existe nenhuma possibilidade. Falou, existe sim. Existe o risco, estamos encarnados. Todo encarnado está sujeito às influências do mundo. Se a dengue está aqui nessa região e eu estou no meio do pessoal, será que eu vou ficar, vai criar um círculo aqui, a dengue vai atingir todo mundo, menos a mim, que estou protegido? Não, não existe. Eu estou sujeito à dengue sim, como é que não? Divaldo está sujeito, o Chico estava sujeito, todos nós estamos sujeitos. Eu entendo, pessoalmente, que na reencarnação existem esses pontos vulneráveis de risco do ser humano encarnado. Agora, é evidente que a minha conduta atrai ou afasta. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, existe uma possibilidade de você evitar todas essas coisas, trilhando um caminho diferenciado, trilhando um caminho que possa produzir um resultado positivo a seu favor, uma defesa. A nossa aura, nós temos uma defesa. Quando oramos, quando estamos sintonizados com a divindade, o bandido pode passar por nós e não nos ver. Algo pode acontecer que ele atropece, alguma coisa ocorre. A nossa aura pode influenciar, sim, tanto na atração, quando se fala em fechar corpo, corpo aberto, corpo fechado, é isso. No sentido positivo, prático, é isso. A nossa aura, que é resultado dos nossos sentimentos e pensamentos e emoções, poderá nos blindar em muitas circunstâncias. Em muitas circunstâncias. Agora, é claro que você vai de peito aberto enfrentar o bandido, você vai morrer. E não estava na hora de você morrer. Você desafiou. Você correu o risco. Como essas pessoas que vão escalar a montanha, vem uma avalanche e mata. Não estava no programa dele. Ele quis ser aventureiro, quis provar o quê? Que ele consegue chegar no Everest, e daí? Você chegou, e daí? Mas correu o risco de não chegar. Quanta gente morre nesses acidentes aí? Ainda ontem mesmo eu falava de racha, os jovens fazendo racha.
Loucura verdadeira. Aí bate o carro e morre os dois. Ah, não estava na hora de... Então não adiantava, era só ficar em casa e esperar a morte, porque de qualquer jeito ele ia morrer mesmo. Então eles se expuseram. Suicídio. Suicídio inconsciente, indireto, que está cheio disso. Os vícios, por exemplo. Todo mundo sabe que, não é? O álcool mata, o tabagismo mata. Aí você chega e fala para uma pessoa que fuma, que bebe: meu filho, o cigarro é um veneno lento. Ele mata aos poucos. Aí o cara fala: mas eu não tenho pressa de morrer. Você vai fazer o quê? É o pensamento dele, né? Viram? Existe justiça nas reencarnações. Com certeza, Deus não programou que este menino sofresse. O sofrimento somos nós que causamos. Para a mensagem de hoje, nós tiramos um trecho deste livro do Congresso, onde Miguel Sardano deixou gravado aqui algumas palavras muito importantes. Se Deus é Pai, justo e infinitamente bom, fica difícil para a mente humana entender essa bondade. Só a lei da reencarnação pode decifrar esses e tantos outros enigmas que a inteligência humana questiona. Todavia, devemos ponderar que, para compreender a lei da reencarnação, é necessário aprofundar no conhecimento de outras tantas leis que regem a vida em todas as suas abrangências. Paralelamente à lei da reencarnação, há uma lei muito importante, que é a lei de causa e efeito. Todo efeito é resultado de uma causa anterior. Não há efeito sem causa. Assim sendo, tudo aquilo que não tem causa na presente existência, naturalmente está nas vivências passadas. E assim vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida, lembrando que todas as sextas-feiras estamos na TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo, às 12 horas e às 20 horas no site da Fiesp, www.fiesp.org.br. Muito obrigada pela sua audiência.